Bom dia, povo de Deus, galera de Cristo. Bom dia. E que dia? Dia de sol, dia de praia, dia de parque de diversão. E no parque de diversão tem um brinquedo que eu gosto muito, que é a montanha russa. Ela é bacana porque, cara, sobe, desce, vira para um lado e para o outro em alta velocidade, depois tem aquela subida lenta, uma descida em extrema velocidade, o giro 360. Eu me divirto, eu gosto, eu acho muito bacana. Só que a montanha russa ela é muito legal, ela é muito top no parque de diversão para você se divertir com seus amigos, com sua família, curtir um dia maravilhoso como esse que Deus nos deu, é muito bom. Só que na nossa vida espiritual, o estilo montanha russa não vale a pena. Não, não nos traz vantagem nenhuma. Desculpa o olho um pouco fechado, eu tenho um pouco de sensibilidade à claridade, mas falar com vocês com óculos escuros também não é legal, então vão me perdoar aí o olho um cadinho fechado, não é sono, é um pouco da claridade mesmo. Mas voltando ao assunto, a vida espiritual não pode andar como uma montanha russa. Uma hora a gente sobe, uma hora a gente desce, uma hora eu tô promovido no trabalho, eu tenho mais responsabilidades, então a montanha russa espiritual começa a descer, 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 mas de repente eu vou fazer uma ministração, trazer uma palavra, então eu preciso me preparar. Aí eu vou orar, jejuar e a montanha russa começa a subir, subir, subir. Aí eu ministro uma palavra abençoada, me sinto aliviado e posso de novo começar a descer novamente a montanha russa. Aí eu vou descendo porque eu tenho trabalho, eu estou descendo porque está na época das minhas provas da escola, da faculdade, e depois na hora que eu preciso ministrar ou que eu preciso ter uma intimidade com Deus, ou que eu preciso pedir a Deus alguma coisa, uma cura, uma benção material, seja o que for, aí eu começo de novo a subir a ladeira. Vem uma bonança, uma tranquilidade, uma paz, desce montanha russa. Vem o desespero, o sofrimento, sobe a montanha russa, ou vice-versa. Quando o sofrimento vem, a gente desce, a gente desanima. Quando vem as tribulações, a gente começa a esmorecer na fé. A vida do cristão ela não pode ser assim. A Bíblia ela já nos fala em várias passagens, inclusive algumas que eu vou até ler e trazer. A nossa vida tem que ser uma vida constante, uma vida de oração constante, uma vida de busca constante, de comunhão constante com Deus. A gente não pode viver ou temos que deixar de viver essa montanha russa espiritual que nós vivemos. Essa, isso vai nos trazer prejuízos muito grandes, porque não vamos ter o nosso alicerce firme, não vamos ter raiz em Cristo. E uma hora pode ser que o vento venha mais forte do que de costume e nos arranque de uma vez por todas. E não há aquela de, ah não, eu tô firme, eu sou o crente que não desiste, eu sou o crente. Não existe isso. A Bíblia nos diz que todos nós já pecamos e estamos passivos de pecado e de corrupção. Então temos que nos manter atentos e firmes e buscar a Deus todos os dias para permanecermos, para sermos constantes em Cristo. Aqui, no mundo de hoje, que ele é cada vez mais corrido, há sim uma dificuldade nisso. Ora você tem que se desprender por causa do trabalho, ora por causa da escola, ora por causa da família, por causa de filhos, de pais, por causa de responsabilidades que você tem que cumprir. É complicado? Sim, é complicado, é difícil. Mas nós temos que entender o que devemos priorizar e como devemos priorizar, com a constância que devemos priorizar. Buscarmos às vezes riquezas ou buscarmos às vezes coisas materiais ou coisas que vão nos trazer agrados e conforto, muitas das vezes não é a opção correta.
Não estou aqui pregando nada contra você ser próspero, ou buscar prosperidade, ou buscar algo financeiro, de forma alguma. Busque em Deus, que eu também busco. Agora, nós temos que entender onde está a nossa prioridade. O que nos faz, o que nos motiva a caminhar. Tem que ser Cristo, Ele tem que ser a nossa prioridade. Muitas das vezes a gente perde o foco em Cristo por causa dessa correria. Só que algumas palavras aqui, por exemplo, em Provérbios 28:14, diz assim, eu tocar com a minha colinha, que é para ficar mais fácil, onde tem todos os versículos já anotados. Como é feliz um homem constante no temor de Deus, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como que nós somos felizes quando nos mantemos constantes na presença de Deus? Deus ele começa a trabalhar conosco, nos revelar, nos dar sonhos, nos trazer visões, começa a trabalhar através das nossas vidas, a gente começa a ver vidas sendo renovadas, vidas sendo salvas através daquilo que nós podemos pregar e dar testemunho, e de repente a gente esmurece, enfraquece ou até endurece o coração para isso. Devemos entender que o propósito de Deus na nossa vida é um propósito constante, é todos os dias, é fixo. A unção, ela não é fixa, mas ela se renova todos os dias constantemente. Então aquilo que nós recebemos hoje, ao longo do dia, nós vamos gastar. Sabe? Quando a Bíblia nos fala, ou quando nós, como cristãos, falamos, não, somos canais de bênção, somos canais da unção de Deus. Um canal, ele não serve para estancar a água. Ele serve para a água correr por ele, para ela fluir por ele. Os canais antigamente no Egito e em outros lugares também, quando eles faziam, eles construíam pequenos canais que irrigavam as plantações. Como hoje tem as tubulações, na época não tinha, então eles construíam, cavavam ali os canais, e esses canais eles iam trazendo água, trazendo a irrigação inteira para as plantações inteiras. É isso. A plantação está aí, é o mundo, são as pessoas que nós temos à volta. Os canais de bênção, de vida, tem que ser nós. E quem vai correr por nós através da nossa vida é Cristo. Mas se um daqueles canais secar, ele já não serve de mais nada. Ele está ali simplesmente para ocupar um espaço que podia ser de outras plantações. Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3,15 diz assim, o Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseveração ou a constância de Cristo. Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele foi constante. Ele não se dobrou perante nada e nem perante ninguém. Ele foi constante no propósito dele, de vir e estabelecer o reino de Deus aqui. Através das nossas vidas, o reino de Deus tem que ser constante neste mundo. Jesus Cristo, ele morreu, ele ressuscitou e ele voltou para perto do Pai. Mas nós estamos aqui e nós precisamos ser a constância de Cristo neste mundo. Muitas das vezes esquecemos disso. Em 1 Timóteo 6,11 diz assim, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso o que? Da idolatria, do egocentrismo, de buscar a prosperidade mais do que quem pode te prosperar, de buscar todos os bens e confortos materiais e coisas que você quer. Fuja de tudo isso, se isso não for para edificação da sua vida e das outras vidas ao seu redor. Fuja de tudo isso, se isso se tornar prioridade na sua vida. E continua dizendo assim, e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Tudo isso nós temos que buscar constantemente. Em 1 Coríntios 15, versículo 58, vai dizer assim, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu já trabalhei em lugares onde eu trabalhei, me esforcei, fui o melhor no meu trabalho, me dediquei ao máximo. Coisa que 3 ou 4 pessoas não conseguiam fazer com perfeição ou bem feito, melhor dizendo, eu conseguia fazer bem e gostava daquilo e fazia com gosto.
Mas me esforçar daquele jeito não me impediu de, numa crise como a pandemia que hoje está no mundo, de me mandarem embora. De uma crise financeira onde havia problemas com finanças no Brasil, não evitaram de me mandar embora. Então a gente vê que por mais que nós nos esforçamos, melhor dizendo, né? Se não for uma coisa que traga resultados ali, muitas das vezes imediatos, nós podemos estar nos esforçando e não colhermos os frutos. Nós às vezes nos dedicamos, existem tantos pais que se dedicam tanto a filhos, que ensinam, que tratam, que dulam, que apalpam os filhos, que não querem que os filhos sofram, e quando os filhos crescem, os maltrata, destrói a família, porque se envolvem em tantas coisas que não traz benefício nenhum, que só traz maldição sobre a vida própria e sobre a vida da família. Então, a maior dedicação que nós temos que ter é a dedicação a Deus, porque essa de forma alguma ela é inútil, de forma alguma ela será mal paga, de forma alguma Deus é injusto. Ele sempre é justo. Eu vejo que a nossa constância ela tem que ser como um foguete, um foguete espacial, uma nave espacial, um ônibus espacial, ou seja lá o nome que você conhecer. Como que ele funciona? Ele na decolagem ele já está apontado para o rumo certo. Ele não é como o avião que está ali na horizontal e vai subindo e de repente decola, e quando ele decola ele vai, sabe, depois estabilizando e se mantém num certo patamar. A nossa vida espiritual ela não pode ser assim. Existem muitos crentes aí que são assim. Ele decola, ele está voando, mas ele se estagnou naquele patamar, naquela altura. Ele não consegue ultrapassá-la. O foguete ele está assim, já apontado para o alvo, que é Cristo. É onde nossa constância deve estar. Ele começa a subir, 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 subir. Ele precisa de velocidade, ele precisa de um combustível muito potente. Porque cada vez que ele sobe, ele vai encontrar barreiras ali. Ele tem a gravidade que ele tem que vencer, que é tudo aquilo que vai atraí-lo para este mundo, tudo aquilo que vai atrair para aquele chão, para que ele fique ali. Ele tem barreiras que são ali os gases da nossa atmosfera, que tenta barrar para que ele não passe daquele limite. E ele precisa de velocidade para isso, e a velocidade ela é a nossa fé. Para nós vencermos as barreiras, aquilo que nos atrai para o chão, aquilo que tenta nos limitar, temos que ter fé. Mas a fé ela precisa de alimento, a velocidade ela precisa de um combustível para gerar velocidade. Ela precisa daquilo para ela se tornar constante. Uma velocidade que vai aumentando constantemente até ultrapassar aquela barreira da atmosfera. Para ela passar aquilo, ela precisa estar para o foguete passar aquilo, ele precisa estar numa extrema velocidade para ele romper aquilo. E nós precisamos entender que a nossa fé ela é alimentada pela alegria que nós temos em Cristo, ela é alimentada pelo momento que nós passamos em oração, ela é alimentada pelo momento que nós passamos louvando a Deus, ela é alimentada pelo momento que nós passamos buscando a palavra do Senhor, meditando na palavra. Ela é constante a partir do momento que nós temos constância em estarmos, em participarmos com os nossos irmãos, um interagindo com o outro. Se a gente for meditar na palavra, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, nós vamos entender a constância da nossa oração, que nós devemos orar constantemente, ou seja, termos comunhão com Deus, falarmos com Deus constantemente. Tudo aquilo que você passa durante o seu dia, de bom e de ruim, as raivas que você passa, o estresse, você tem que conversar com Deus sobre isso. As decepções, as tristezas, converse com Deus sobre isso. As fraquezas, aquilo que te puxa, aquilo que te quer agarrar para este mundo, converse com Deus sobre isso. Quanto mais você conversar com Deus, mais você vai ter a resposta dele para as questões da sua vida. Lutero, ele falou uma coisa interessante que era assim, quanto mais compromisso ele tinha, mais ele orava, mais ele buscava a Deus. Porque ele sabia que quanto mais ele estava orando e buscando a Deus, mais as coisas iriam ser resolvidas enquanto ele estava orando.
Muitas das vezes a gente quer resolver com os nossos braços. Não, eu preciso fazer, o meu trabalho precisa render, a minha escola precisa ver que eu estou passando, que eu preciso me dar bem na prova da faculdade, eu preciso tirar uma nota boa na escola, eu preciso cumprir as minhas responsabilidades. Ok, precisa sim. O Espírito Santo não vai trazer à sua mente uma coisa que você ficou com preguiça de estudar, não. Ele vai trazer aquilo que você já estudou, ele vai te lembrar, ele vai te capacitar naquilo. Mas para isso é necessário dobrar os joelhos e buscar oração. É o que Lutero fala, é o que a Bíblia nos ensina. Quanto mais nós estarmos de joelho buscando a Deus, mais as coisas vão ser resolvidas sem a gente precisar do nosso esforço físico envolvido naquilo, porque estamos nos esforçando em buscar a Deus. Em Salmo 71:6 vai falar da constância de nós louvarmos, louvando a Deus. O salmista fala que ele já louvava ao Senhor desde o ventre da sua mãe, que ele vai louvá-lo sempre. O que é louvar a Deus? Você acha que é cantar 24 horas? Não, é louvar na sua atitude. Claro, é corinhos, é louvores, é músicas, mas é a sua atitude, é você bendizer o nome do Senhor, é você agradecer e louvá-lo, mesmo na sua dificuldade e no sofrimento. Isso é louvar constantemente. Não é viver a montanha-russa, onde quando eu estou bem eu louvo, quando eu desço a montanha-russa esquece, não tem nada para me louvar. Aí eu começo de novo a subir, vou louvando, começo a descer de novo a montanha-russa e me perder de novo. Que inconstância é essa que nós infelizmente vivemos? Jovens, que inconstância é essa que infelizmente nós acabamos trazendo para as nossas vidas? Depois a gente vai ter em 1 Tessalonicenses 5:16 e 5:17, já falou da oração, e em 5:16 vai falar sobre a alegria constante, sejam alegres no Senhor constantemente. Por mais que as dificuldades venham, é fácil falar. Não, não é fácil, cara. Não é fácil, eu não estou rindo o tempo inteiro, as coisas não são boas para mim o tempo inteiro. Eu não me dou bem o tempo inteiro. Eu não me dou benefícios o tempo inteiro. Mas a minha alegria no Senhor, ela precisa ser constante. Porque se eu me entristecer no Senhor e achar que Deus me abandonou, achar que Deus não está cuidando de mim, achar que Cristo simplesmente veio, já fez o que ele precisava fazer e já não faz mais nada por mim, cara, eu vou perder a minha fé. Eu vou desanimar. Às vezes a gente acha assim, não, nada vai me fazer desanimar de Deus, nada vai me fazer desistir, nada, eu sou invicto nisso. Cara, você já está a um passo de cair. A verdade é essa. Quando a gente se acha forte demais, quando a gente se acha que está firme demais, quando a gente acha que a gente está duro demais na queda, é onde que a gente começa a cair e não se percebe. É onde a gente enfraquece na palavra, a gente para de ler, a gente lia constantemente ali, queria ler um livro, 2 livros, a gente fala, não, em uma semana eu vou ler o Novo Testamento inteiro. Aí fica naquele fogo, que é um fogo de palha. Porque quando é na outra semana, a gente passa a semana inteira e lê um versículo. Ou talvez não leia nenhum. Talvez a gente nem sequer busque. Talvez a gente orava 3 vezes ao dia, acordava de madrugada e ora e busca. E de repente, nada. A gente jejua, eu quero fazer jejum disso, daquilo, eu vou ficar tanto tempo sem comer, tanto tempo sem isso. E de repente a gente já não sabe nem o que mais que a gente fez de jejum. A gente simplesmente abandona. A gente fala, Senhor, eu vou fazer jejum e não vou comer até a hora do almoço. Quando vê 9 horas da manhã, você já está com um pão na boca comendo porque se esqueceu do jejum. De tanta falta de costume que nós temos. Em 1 Timóteo 4, do 12 ao 15, é uma palavra voltada aos jovens. Vai falar assim, cara, seja constante na leitura da palavra, em público, na exortação, no buscar, não seja negligente nessa área. Busque a Deus, medite na palavra. Em Tiago 5,16 vai falar sobre a constância de sermos irmãos e trabalharmos isso em comunhão. A Bíblia em Tiago vai falar assim, conte os seus pecados uns para os outros e que orem uns pelos outros. Esse pecado não é aquilo que você cometeu, porque isso nós confessamos a Deus. Entenda que é as suas fraquezas. Se nós, muitas das vezes, contássemos
uns aos outros as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, aquilo que passa pela nossa cabeça, aquilo que nós nos esforçamos para nos mantermos santos, encontraríamos mais ajudas do que muitas das vezes nos calarmos, nos mantermos quietos e acabarmos cometendo aquele pecado porque não nos abrimos uns com os outros, não buscamos ali conselhos, não buscamos palavras, não conversamos uns com os outros. Claro que a palavra ela vem de Deus, mas ela vem de Deus através também das vidas uns dos outros, abençoando uns aos outros. Se nós não cumprirmos isto, a nossa fé, que é a nossa velocidade daquele foguete que precisa romper a atmosfera, que precisa romper a gravidade, ela vai perder o combustível e automaticamente vai perder a velocidade. E ele não vai simplesmente não passar a atmosfera, ele vai cair, cair, cair. Como diz lá em Provérbios, cair em desgraça. Vamos nos perder. Não existe o supercrente ele não existe. Esquece isso. Esquece a vida espiritual vivendo de uma forma banal ou de uma forma onde que a gente vai ser a montanha russa. Não, esquece isso. Foca em Cristo e segue firme. Quando tiver dificuldades, busque a Deus, converse com os irmãos, converse com o seu pastor, converse com o seu líder, converse com aqueles que podem te ajudar, mas busque ajuda, busque entrosamento com a palavra, com oração, com jejum. Busque a Deus, não enfraqueça na fé, porque se levantar é muito difícil, mas cair é bem fácil. E quando você cai, dependendo da altura e do patamar que você tiver, é como uma escada. Se você cai às vezes do primeiro degrau, você logo se levanta e sai. Mas se você cair lá do 10º, do 20º, do 30º degrau e cair e descer aquela escada toda rolando, ai ai, você pode simplesmente se machucar muito, ou você pode simplesmente morrer espiritualmente. Quanto mais você sobe na fé, mais perigoso é a queda. Mantenham-se atentos a isso. Venhamos fazer a diferença neste mundo. Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, para a constância em Deus. Porque é assim que vamos ser vitoriosos nele. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra abençoe a sua vida. Que traga exortação, mas traga consolo, que traga paz, que traga refrigério à alma. Para que nós estejamos voltados a Deus. É isso que Deus quer. Com essa palavra, Ele só quer que a gente se aproxime dEle. Ele só quer que nós venhamos ter entrosamento com Ele. É só isso que Ele quer. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra traga vida, vida em abundância, na minha, na vida de cada um daquele que ouvir, em nome do Senhor Jesus. Escute essa palavra e compartilhe, em nome de Jesus.